Bem, para terminar aqui agora então, as duas últimas classes de óxidos e aí a gente entra na nomenclatura. Já vimos previamente os óxidos ácidos e os óxidos básicos. Agora os óxidos neutros, que são aqueles que não têm comportamento nem ácido nem básico. Eles não tendem a reagir com a água, não tendem a reagir com ácidos nem com bases, beleza? E aí nós temos aqui alguns poucos exemplos de óxidos neutros, que são sempre os mesmos. Olha aqui, ó. CO, NO e N2O são os óxidos neutros conhecidos. Monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio e monóxido de dinitrogênio são os óxidos neutros que são relevantes e devemos conhecer. Agora os óxidos anfóteros. O que é um óxido anfótero? É aquele que se comporta tanto como um ácido quanto como uma base, dependendo do meio em que se encontra. Se ele estiver em um meio ácido, ele vai se comportar como uma base. Se ele estiver em um meio básico, ele vai se comportar como um ácido. Existem alguns exemplos, eu vou colocar aqui os dois mais relevantes que costumam aparecer, que são o óxido de alumínio e o óxido de zinco. Então, são exemplos importantes da gente conhecer. Então, de novo, óxidos anfóteros podem se comportar ou como ácidos ou como bases, dependendo do meio em que se encontram. Partimos agora para a nomenclatura dos óxidos. Há duas regras de nomenclatura para os óxidos, uma para os óxidos covalentes e a outra para os óxidos iônicos. A regra de nomenclatura para os óxidos covalentes é feita da seguinte maneira: nós utilizamos prefixos para definir a quantidade dos átomos que compõem a molécula. Então veja só, aqui nós temos um átomo de oxigênio e um átomo de carbono. Portanto, a gente vai usar o prefixo mono para designar a quantidade de oxigênios. Logo, esse daqui é o monóxido de carbono. Enquanto o de baixo tem 2 oxigênios. Logo, ele é o dióxido de carbono. Certo? Agora, olha só, 2 oxigênios e um enxofre. Então, este aqui é o dióxido de enxofre. Este aqui é um pouco diferente, veja só, temos apenas um oxigênio, né? Então ele é o monóxido. Aí olha só, 2 nitrogênios. Precisamos usar o prefixo para designar a quantidade de nitrogênios. São 2, portanto, monóxido de nitrogênio. É assim que se faz a nomenclatura dos óxidos covalentes, correto? E por fim, a regra de nomenclatura dos óxidos iônicos. Nós podemos aqui dividir essa regra de nomenclatura da seguinte maneira: dos óxidos iônicos que são formados por cátions com carga fixa e daqueles que são formados por cátions que possuem carga variável. Para os cátions que possuem carga fixa, que são metais alcalinos, alcalino-terrosos, o alumínio, o zinco e a prata, a regra é bem simples. A gente usa basicamente o seguinte: óxido de e o nome do metal. Então nós temos aqui, ó, Na2O. O sódio é um metal alcalino. Portanto, o nome do óxido vai ser simplesmente óxido de sódio. O cálcio é um metal alcalino terroso, possui carga fixa. Então, simplesmente óxido de cálcio. O alumínio tem carga fixa, é sempre 3+. Logo, óxido de alumínio, correto? O zinco também tem carga fixa, é sempre 2+. Portanto, óxido de zinco, bem simples assim mesmo. Agora, para os cátions, os metais que possuem carga variável, vamos utilizar aqui como exemplo o ferro. Nós sabemos que o ferro existe na forma de ferro 2+, e de ferro 3+. Se nós ligarmos o ferro 2+ ao oxigênio, ele vai formar um óxido na proporção de 1:1, FeO. A gente pode verificar isso aqui, ó, cruzando os valores das cargas, certo? E depois simplificando, né? 2 em 2 simplificaríamos. E no caso do ferro 3+, nós teríamos o seguinte, ó, ferro 3+ ligado ao oxigênio, vai ter sempre carga 2-. A gente tem um óxido de fórmula Fe2O3. O nome dos óxidos que são de cátions com carga variável, a gente faz da seguinte maneira. A gente começa da mesma maneira que os óxidos que possuem carga fixa, ou seja, óxido de, o nome do metal, neste caso, óxido de ferro. Só que a gente precisa incluir no final aqui, olha só, a carga, o NOx, desse nosso elemento em algarismos romanos. Já aqui embaixo, a gente tem o óxido de ferro 3. Então, óxido de ferro 2, óxido de ferro 3. E ainda há uma outra possibilidade que é a seguinte. Nós podemos utilizar os sufixos ico e oso para substituir o valor do NOx.
na seguinte lógica: o sufixo ico para o maior NOx, a maior carga, e o sufixo oso para o menor NOx. Portanto, o ferro 2 é o de menor carga para o ferro, portanto ele teria o sufixo oso. Logo, este aqui também pode ser chamado de óxido ferroso, enquanto o ferro 3 é o de maior carga para o ferro, então a gente pode substituir o uso do valor da carga pelo sufixo ico, então ele seria o óxido férrico, e assim a gente termina a nomenclatura dos óxidos. Bem, turma, é isso então. Assim a gente termina o estudo dos óxidos. Eu peço que você faça os exercícios que estão descritos nas orientações dessa semana. Tudo bem? Então até o nosso próximo encontro e um abraço.